inicia o nosso culto com oração. E hoje eu quero, antes de abrir o culto, dizer que este trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas, claro que chama, mas para Jesus, o Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, e adverte também contra as falsas igrejas, os mercenários da fé, os estelionatários da fé. Por causa disso que eu digo que este trabalho é evangelístico. Senhor e Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, tremendo, justo, doador da vida, perdoador, salvador, nós te agradecemos por este dia, honramos o Senhor, exaltamos, glorificamos e declaramos aqui o nosso amor a Ti. Amamos o Senhor. Aceita-nos, ó Deus Todo-Poderoso, como adoradores. Permita que nós o adoremos em espírito e em verdade. Fala conosco. Ajuda-nos a crescermos um pouquinho, um tiquitinho que seja, na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, ó Deus, da mentira, porque a mentira a cada dia está ganhando terreno, mas nós queremos a verdade, e o Senhor é a verdade. Aceita-nos então. Livra-nos também dos mentirosos e sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, não só por mim, mas por todos aqueles que são adoradores do Senhor nesta manhã. E oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, irmãos e irmãs, eu quero falar de coisas que poucas pessoas gostam, mas coisas que Jesus ensinava. Então a gente precisa, todos os dias, fazer uma reflexão da nossa vida, viu? Todos os dias, todas as horas, a gente... Porque isso é uma opinião pessoal, né? Tudo que é opinião pessoal, você não tem obrigação nenhuma de concordar, mas eu gosto de esclarecer aquilo que é opinião minha. Eu acho que qualquer coisa na vida, qualquer coisa que a gente faz e a gente se sente muito autoconfiante fazendo aquilo, a gente corre o risco de cair, de errar. Então, nada a gente pode ter muita autoconfiança. Nada. Essa é a opinião minha. Por causa disso que eu digo, você não é obrigado a concordar, não, de jeito nenhum, viu? Mas é só uma opinião. Pessoa que é muito autoconfiante,
vai cair, vai errar. Então a gente precisa todo dia estar dando uma olhada, sabe, uma analisada no nosso cristianismo. Como é que a gente está como cristão? Se Jesus voltar hoje, o que é provável, a gente será arrebatado? Ou nós vamos ficar aqui para receber a marca da besta? Então hoje eu quero falar de coisas que vão nos levar a pensar um pouco sobre o nosso cristianismo. Será que esse povo aí que prega na televisão paga milhões por mês para as emissoras de televisão? Será que esse povo que prega na maioria das denominações, esse povo que compra até emissora de rádio, será que essa gente tem Isso eu fiquei sabendo ontem, uma denominação que alugou para o final do ano um estádio de futebol. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, em São Paulo. Mas será que essa gente está pregando aquilo que Jesus chamava de evangelho? E eu convido você para ler Mateus capítulo 4, versículo 23. Enquanto eu estiver falando mesmo, dá uma olhada lá. Lucas capítulo 3, versículos 16 ao 18. É esse aí que foi alugado? Eu não sei, realmente eu não sei. Mas o nosso queridíssimo irmão Jaico está dizendo que é o Allianz Parque do Palmeiras. Eu não sei. Bom, a pergunta é essa. Será que essa gente está pregando o Evangelho de Jesus? Esse café que eu acabei de tomar é um café muito especial. Muito gostoso, aliás. Então tem coisas que a gente não gosta. Tem pessoa que não pode nem ver. Mas Jesus pregava sobre isso. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Por exemplo, sangue. Tem gente que vê sangue e desmaia, não é? Tem gente que só de ouvir falar sangue já fica assustado. Mas Jesus pregava sobre sangue. Não é? A única coisa que amedronta verdadeiramente o diabo... Aqui, ó. O irmão está escrevendo, está trazendo detalhes do que eu acabei de falar desta denominação que alugou um estádio de futebol. O ingresso mais caro é R$ 3.500 com direito aos restaurantes. Bom, Jesus falava muito de sangue. E a única coisa que amedronta o diabo é o sangue de Jesus. Por quê que Jesus falava de sangue? Porque o sangue de Jesus é a única coisa que purifica verdadeiramente a alma enferma por causa do pecado. Tem gente que não pode ouvir falar de sangue.
Precisa repensar isso. A única coisa que corre dentro de cada um de nós é o sangue. O sangue fica lá, circulando dentro da gente. Dá uma lidinha, irmão, irmã. Eu sempre digo que eu não leio tudo que eu indico aqui, não é por preguiça, é por causa do tempo. Nós não temos tempo para eu ficar lendo tudo. Então eu convido você para ler Mateus capítulo 26, versículo 28. Outra coisa que poucas pessoas gostam, mas Jesus ensinava, as pessoas gostam de usar esses crucifixos, né? Na corrente de ouro e tal. Mas as pessoas não gostam da cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus não é usar o crucifixo. Que, aliás, não significa nada usar o crucifixo. Nós temos que viver esta cruz. E é isso que ninguém quer. E Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 2 também, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo crucificado. Hoje, e eu estava vendo agora de manhã no Instagram, tem umas coisas, viu? Né? Um garoto, deve ter o quê? 14 anos, com um jalequinho branco, pregando e falando e não sei o quê. E todo mundo fala do quê? Daquilo que Jesus pode fazer por você. Não, porque Jesus me abençoou, porque Jesus me abençoou. E todas as bênçãos são bênçãos materiais, né? O que eu acho extremamente curioso e interessante. O Evangelho é centrado em Jesus. O Evangelho tem como centro Cristo. Pode ler aí. 1 Pedro 2,24, Gálatas 6,14, Mateus 10,38. Cristo é o centro. E este evangelho moderno que é pregado, que é proclamado dentro da maioria das denominações, talvez até na denominação que você frequente, ninguém é impedido de frequentar a denominação, mas pelo bom senso evangelístico, escolha uma denominação séria. Não essas denominações que pregam este evangelho moderninho. Eu não sou contra a modernidade, não é nada disso. Mas é um evangelho sem cruz, um evangelho que é centrado na pessoa. É centrado no pecador e não em Cristo. Porque o evangelho cristocêntrico é oposto a isso que é pregado aí. A Bíblia diz assim: se alguém quiser seguir, dizia Jesus, me seguir, renuncie a si mesmo. Como é que pode pregar um evangelho que não seja cristocêntrico? Se eu ficar falando aqui todo dia o evangelho, vocês vão me abandonar também. Porque a autonegação é uma condição para ser discípulo de Cristo.
E aí, se a gente todo dia pregar o Evangelho, não que tem dia que eu não pregue o Evangelho verdadeiro, tem dia que eu amenizo. Tem dia que eu trago um estudo bíblico, um estudo espiritual, escatológico, eu vou mudando dia a dia para ir devagarinho adaptando as pessoas ao verdadeiro Evangelho. Se eu pregar o Evangelho todo dia, vão falar, aquele sujeito ele é antiquado, ele é muito duro. Ô, Luiz, querido, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas você não precisa achar uma denominação. Não há nenhuma necessidade de se achar uma denominação. Eu estou dizendo que ninguém é proibido, impedido de procurar, de achar, de frequentar. Mas não há esta necessidade. Nós é que criamos esta necessidade de frequentar uma denominação. Na época de Jesus não existiam denominações. As denominações foram inventadas pelos homens. Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana. Assim como a Assembleia de Deus, a Quadrangular, a Nazareno, isso tudo foi inventado pelo homem. Então, às vezes, eu acho que é difícil hoje as pessoas aceitarem Jesus, porque elas aceitam as denominações ou os líderes religiosos. Aceitar Jesus é difícil, porque elas preferem aceitar aquela denominação. A minha denominação é ótima. Oh, que maravilha! Ou aquele... Eu já falei disso várias vezes. Outra coisa que ninguém gosta de ouvir, mas Jesus falava. Jesus, assim, em que lugar da Bíblia você vai achar Jesus falando essas coisas que se fala por aí? Em denominações famosas. Noite da cura. Quando Jesus fez isso? Escola do amor. Aonde? Que apóstolo que fez isso? E as pessoas aceitam. E frequentam. Outra coisa que Jesus falava muito, e se eu falar 2 vezes por semana aqui, por causa disso que eu amenizo. Não que eu deixe de pregar o Evangelho de jeito nenhum, mas eu amenizo com estudos. Né? Ontem eu, por exemplo, falei sobre o baralho, né? E a gente vai. Anteontem, terapias alternativas. Aí na segunda-feira eu falei, se fosse tirado tudo de você, aí eu já preguei o Evangelho, puro, santo, cristalino e verdadeiro. Não que terça e quarta não tenha pregado, mas já dando uma rodeada. Eu tenho consciência disso. Jesus falava, e ninguém gosta de ouvir, mas Jesus falava disso o tempo todo. Jesus falava dos terrores do inferno e falava da culpa que nós temos por sermos pecadores.
Ih, eu já estou enjoado dessa pregação de inferno, de fogo, de enxofre. Aí eu pergunto para a pessoa, quando foi a última pregação dessa que você ouviu? Ela está enjoada, mas quando foi a última que você ouviu? Por quê? Porque pouquíssimas pessoas hoje. Mas, olha, muito poucas pessoas têm coragem hoje de pregar sobre o inferno. E Jesus falava constantemente do inferno. Por quê? Porque saiu de moda pregar sobre o inferno. Ah, não, você prega de inferno, você vai assustar o pecador. O pecador devia estar assustado por ser pecador. Eu me assusto todo dia. Meu Deus, eu pequei de novo. Eu fico pensando, mas é isso que me assusta. Não é de alguém falar. É porque eu sou pecador mesmo. Porque nós, pecadores, nós somos almas infelizes. E se a gente não se firmar em Jesus, a gente é levado para o mau caminho. Nós somos pecadores arrependidos, mas não deixamos de ser pecadores. E você sabe que todo pecador não arrependido, ele é rebelde. E ele desonra a Deus. Ele ofende a Deus infinitamente. É isso que nós temos que ter medo. Não medo de sangue. Não, nós temos que ter medo porque a gente faz coisas que o nosso Senhor disse para a gente não fazer. E continua dizendo. Dá uma lidinha aí, João 8,44, Tiago 4,4, 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 12 ao 19. As pessoas não gostam. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. O que quer dizer? Ela corta. Quando ela entra, ela corta aqui, corta aqui. Quando ela sai cortando também dos 2 lados. É isso que está dizendo. Que direito nós temos? Que direito nós temos de ficar mudando o Evangelho, mudando as coisas que o próprio nosso Senhor Jesus dava uma importância enorme, e a gente não vamos falar para não assustar o povo. A gente tem que falar com amor. Ué, se Jesus falava claramente, dando uma importância enorme ao sangue, à cruz, à ameaça do inferno, à culpa dos pecadores, quem sou eu para mudar isso? Mas eu tenho consciência que se eu falar isso 2 vezes por semana, as pessoas não querem mais ouvir, não. Aí eu perco a oportunidade de falar outras tantas coisas. Espero que o Senhor não me puna por isso. Outra coisa que ninguém quer ouvir, não quer. As pessoas querem ouvir que serão curadas, que o negócio que ela está querendo abrir vai dar certo. É isso que elas querem ouvir. Que Jesus vai resolver o problema do filho
rebelde, da filha, do marido, da mulher, da vizinha, da mãe, do pai, do tio. É isso que eles querem ouvir. As pessoas querem ouvir isso. Luiz, exatamente isso, Luiz Aquino. Exatamente isso. Por que as pessoas não gostam de ouvir o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho expõe para a gente mesmo, como escreve o irmão Luiz Aquino aqui, o quanto nós somos miseráveis. É isso que ninguém quer ouvir. A lei de Deus pregada para que a gente se convença do pecado. Ninguém quer ouvir isso. Certa vez um jovem rico, está na Bíblia, veio até Jesus e fez uma pergunta direta para Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que será que a maioria dos pregadores, presidentes, donos, pastores das denominações de hoje responderia para alguém que tivesse feito esta pergunta? Eu vou responder para você. Eles respondem assim: olha, você precisa admitir que você é pecador, você precisa aceitar Jesus como Salvador pessoal e você precisa vir na igreja. É isso que eles vão. É exatamente isso que eles vão responder. Porque chamando você para vir nas denominações, eles dizem para você, ó, precisa pagar o dízimo, você precisa ser bonzinho. É isso. Foi isso que Jesus respondeu. Abre aí Mateus 10, 19. Você vai ler. Mateus 10, 19. Você vai ler a resposta de Jesus para esse moço. A verdade não está em Mateus 10, 19. A resposta está em Mateus 19, 17. Se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Não tem nada disso que eu acabei de falar que as igrejas falam. Não tem nada de dízimo, não tem nada de ir na igreja, não tem nada. Guardar os mandamentos. Mas ninguém quer ouvir isso. Ninguém gosta. Nossa, aquele pregador é muito chato. Tá louco. Ele só fala que as coisas estão ruins e vão ficar piores. E ficaram melhores da primeira vez que você ouviu isso? E eu vou repetir, para quem não gosta, ou para quem é consciente, estão ruins e vão ficar muito piores. Ninguém quer ouvir também que nós temos que temer a Deus e temer o juízo final. Porque Deus hoje, ele é apresentado dentro das denominações, na maioria, né? Eu não estou dizendo que todas são assim. A maioria é. Existem raras exceções que pregam realmente o Evangelho. Deus não é apresentado como a majestade, o Rei, o Senhor, a quem nós devemos temer e seguir, amar, temer e seguir. Deus hoje é apresentado mais ou menos como um Papai Noel. A igreja hoje
as denominações, na verdade, elas são como prateleiras de supermercado, onde você vai lá e pega aquilo que o seu coração deseja, ou que você acha que precisa, ou que o seu dinheiro pode pagar. E as denominações e a maioria dos pregadores querem mostrar um Jesus doce, bonzinho, amável, gentil, inocente, que acredita nas nossas mentiras. Um Jesus que a gente pode dizer assim, o tipo de pessoa que não faria mal a uma mosca. É assim que eles apresentam Jesus. Você acha que Jesus é assim? Eu vou repetir isso, porque eu fiz uma pergunta e eu preciso repetir. Talvez você não estivesse prestando atenção. As denominações e os pregadores apresentam Jesus como uma pessoa doce, só doce, bonzinho, amável, gentil, inocente. Como se Jesus acreditasse nas mentiras que a gente fala. Um Jesus que não faria mal a uma mosca. Você acredita nisso? Eu quero saber de você. Eu quero que uma só pessoa responda com sinceridade. Jesus é assim para você? Doce, bonzinho, amável, gentil. Jesus é assim? O Jesus bíblico é assim? Responde, de repente, para você é assim. Bom, o tempo não me permite esperar. E as pessoas também têm medo de se expor, né? Eu entendo. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou só pedir para você ler 2 passagens da Bíblia. Talvez... Obrigado. Já tem uma resposta aqui, não. Segunda resposta. Eu vou pedir para você ler Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você. Porque se você pensa que Jesus é assim, está pensando errado. E esta não é a minha opinião. Isso é o que está escrito na Bíblia. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quer ir lá no Velho Testamento? Provérbio, livro dos Provérbios, Provérbio 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Estão pregando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Eles só falam que Jesus é paciente, que Jesus é longânimo. Claro, ele é mesmo. Mas nosso Senhor é o equilíbrio em tudo. Ele não é só longânimo. Ele não é só amor. Só bondade. Só doçura. Ele não é só isso. Porque ele é o equilíbrio. Abra a sua Bíblia. Confirme ou me desminta. Romanos 11, 22. Só que ninguém prega.
Só pregam a bondade. A severidade ninguém fala. Parece que Jesus é um bobão, um bobalhão. Aceita tudo que o povo fala, o que fazem dentro das denominações, as aberrações que estão acontecendo por aí. Olha o que está escrito em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Equilíbrio. Jesus é bom, mas ele é severo. Mas se eu ficar pregando isso todo dia, vocês vão me abandonar. E aí eu vou pregar para quem? Para mim. E para pregar para mim, eu prego para mim. Eu não preciso gastar tudo isso que eu gasto aqui com internet, com conserto disso, com Extreme, com não sei o quê, que todo mês tem que pagar. Mas eu ajudo, eu sei, eu pago com a sua ajuda mesmo. Senão eu já tinha parado, se não tivesse algumas pessoas que são fiéis. Porque é só pagar. É só pagar. E para aí não preciso, para pregar para mim eu não preciso disso. Nós temos, e isso é evangelho, todo dia a gente precisa falar, porque todo dia a gente prega, todo dia a gente peca. A gente precisa falar todo dia da necessidade de arrependimento para o perdão. Nós somos pecadores. Eu não vou vir aqui dizer que eu não peco, que eu seria mentiroso. E eu luto contra a mentira, mas eu luto, eu batalho contra a mentira. Então eu tenho que dizer para vocês, nós somos pecadores e precisamos do arrependimento para o perdão. Isso está escrito na Bíblia também. Eu não vou ler, mas vou deixar aí o endereço para você. Lucas capítulo 13, versículos do 1 ao 5, porque o tempo está se esgotando. Eu estou ali com o olho no relógio. Apesar de que agora eu achei, na mudança que eu fiz há 3 meses atrás, tinha sumido esse relógio que a minha mãe usava, esse despertadorzinho. E eu achei, eu não sei porque eu não olho para ele, fico olhando lá, o despertador está aqui, é muito mais fácil. Eu achei e coloquei ele para funcionar. Está uma maravilha. Está marcando a hora. Até marcando a hora ele está. Olha só. E a outra coisa que a gente precisa falar, porque Jesus falava, e poucas pessoas gostam, ou raríssimas pessoas gostam, né? A gente precisa de santidade para agradar a Deus. Não é ser bonzinho, não, que agrada a Deus. Ah, não acredito, Jaico, que você está ouvindo o tic-tac dele. Verdade. Ah, não dá para ouvir, não. Tá aqui. Ela já está velho, está acabadinho, mas ela usava. É uma das coisas. Bom. A gente precisa de santidade para agradar a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ô, Lê, você também está ouvindo, é? Poxa vida, vocês estão... Bom, eu ouço mal a beça, né? Como eu ouço mal, meu Deus. Que coisa, tá todo mundo ouvindo o seu tic-tac? Olha só, eu não consigo ouvir. Bom, então,
Sem santidade ninguém vê a Deus. Não precisa ser bonzinho para ver a Deus. Não tem isso na Bíblia. É santidade. Isso a gente precisa falar todo dia. Sem santidade ninguém vê a Deus. Também indico para você ler Mateus capítulo 5, versículo 48. Claro, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. E ninguém está esperando, nem o nosso Senhor espera que a gente seja perfeito. Porque Ele é a sabedoria. A sabedoria pede conselhos ao nosso Senhor. Nosso Senhor sabe que nesse mundo aqui não há perfeição. Mas Ele diz que a gente deve buscar a perfeição. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, essas são as coisas que deveríamos pregar todos os dias. E outras tantas, né? Então você faz uma análise. De repente você frequenta uma denominação e veja se isso que é pregado, senão você está perdendo tempo também. Perdendo tempo, está indo lá, voltando, gasta combustível e não sei o quê, só para dizer que frequenta um lugar. Pai Todo-Poderoso, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que falhamos. Eu falho até naquilo que deveria estar falando e muitas vezes eu me recuso a falar. Me nego a falar, porque falei já ontem, como é que eu vou falar de novo isso? Mas eu tenho que não me esquecer que eu não preciso falar o que as pessoas gostam. Eu tenho que falar aquilo que precisa ser dito. Porque o primeiro ouvido que ouve o que eu falo é o meu. Então eu peço perdão ao Senhor e que o Senhor me ajude a ser mais evangelista o possível. Graças eu te dou, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas faltas e fraquezas. E sabemos que com o Senhor podemos não pecar. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome e no temido nome do Cristo Jesus. Amém.